Administrativa dos Pastores, nós falamos isso. Nesse interim, teve uma única colocação que nós fizemos com o Rafael, uma única, e ele fez, porque hoje a gente entende que teria que ter feito melhor, né, Wagner? Sim. Muito mais sinalizado, ele fez uma sinalização que isso dentro do nosso ministério foi como uma bomba. E aí, então a gente ficou nisso, a gente tinha dado a palavra para o Rafael, por causa dessa posição dele, que foi que hoje eu faria igual, até melhor, né, Wagner? Hoje como político eu faria melhor. Ele fez o correto, né? Nós que na nossa meninice ali, no sentido nosso, a gente não soube conduzir. E aí surgiu nesse inteirinho o Renato Donato e o professor de novo vinha à reeleição. Eu disse numa reunião que queria manter a minha palavra, porque tinha dado a minha palavra. Se tem alguma coisa que machuca, o Wagner me conhece, é a palavra. Se eu dei a palavra, era nesse sentido. Só que tinha esse fato que ele fez, né? Essa atitude dele fazer. E aí surgiu o Renato aqui, então não tinha o Renato Donato na história, em 2016 para ali, e o nome dele veio saindo, e o Wagner se aproximou dele. Né? Curtando a história, o Wagner se aproximou dele. A primeira discussão nossa, né, nesse disparate de posicionamento... Vocês ficaram meio no limbo ali, o Rafael Rodó recuou, a gente ficou perdido. E aí vocês tinham tirado o apoio do professor Arthur. Voltar para o professor seria voltar para o professor seria não a última opção, mas seria uma posição. Por que nós saímos? Esses caras não sabem o que querem, esses caras não sabem onde estão indo. E política é posição, Beto. Política é posição. Morre com ela, mas é sua posição. Nós somos de direito, morra com ela. Né? A não ser que seja uma coisa que Deus fale conosco poderosamente nesse sentido. Mas morra. Não, mas assim, ó. Mas esse foi o problema. O escandaloso pode ser a pessoa. O Bolsonaro pode ser pego em alguma coisa. Mas o que fundamenta o nosso coração? A gente é isso. Mas esse foi o X da questão. O que foi colocado, não convém aqui falar, né? Mas o que foi colocado pro Rafa na época foi uma única coisa. Foi uma única coisa. E hoje a gente entende que ele deveria ter feito. Só que aquilo foi colocado, mesmo porque para a gente ter o apoio que a gente queria ter desse lado, a gente tinha que fazer aquilo. E no momento em que ele postou lá uma foto, eu de imediato chamei o Diego e falei, já estou entrando na rede social, já estou excluindo. O Wagninho em São Paulo. Então a gente estava num olho de um furacão muito grande. E é o que o Diego falou, a questão toda é palavra. Ele tinha dado uma palavra e eu tinha colocado essa questão, né, para ele, né? O Ministério não apoiou vocês lá atrás porque tinha dado uma palavra com o prefeito anterior. Aí quando cai o prefeito por questão do impeachment, a Peniel entende que o caminho de vocês era um caminho bom. Não, na verdade, aí nós conquistamos, né? Fomos construindo, né? Então, o Ministério entendeu que o caminho de vocês era um caminho que tinha um fundamento. Até 2015. E quando vocês mudam o cara, eu fico pensando, pessoal do Ministério, mas esses caras eles conseguiram convencer a gente de que o caminho era bom, e aí ele sai e deixa... Mas aí nesse inteirinho, até o próprio Ministério, ele ficou meio que órfão. Sim. Né? Porque quando cai o Paulinho, sim. Né? Vínculo acabaram, né? E a grande questão nós chegamos nessa época e precisamos ter um representante. Sim. Não para ser um representante da Peniel. Né? Isso dentro do Ministério, até 2015, tinha fundamentado. Nós éramos o candidato do Ministério, estava tudo desenhado, conversávamos, pilotávamos a situação, mas ficou nessa questão de quem nós apoiarmos. E nós tínhamos dado então a palavra, falamos isso para o Ministério, a gente vai por aqui. Existe uma particularidade que foi, de fato, aconteceu. Aí parece que jogaram inseticida em cima do barata. A gente ficou perdido no sentido de quem a gente ia apoiar. O que vamos fazer? Qual é o próximo passo? E isso também aí faltou maturidade nossa, de conduzir a coisa tal. Porque a gente começou um erro que a gente corrigiu em 2020. Qual é o projeto de Deus, Beto, sobre a nossa vida? O projeto de Deus na nossa vida foi dado sobre as nossas vidas para nós construirmos. E em 2015 para 2016, a gente começou a ver os alvos diferentes. Já não era mais tão somente a nossa questão. A questão era quem era o próximo prefeito. E não era a nossa história. A nossa história ela vai ser construída. Sim. Então ali a gente ficou no fogo cruzado.
nos distanciamos, brigamos, nesse sentido, nos distanciamos. O Wagner viu no Renato Donato uma opção, sim, mas você... Não, assim, ó, eu disse isso para ele, na última reunião que foi coisa, eu falei assim, aí o Ministério foi apoiar o Renato, sim, apoiou o Renato, né, e, quer dizer, tinha dado a palavra de apoiar o Renato, que era um nome cristão, do Bola de Neve, vereador, né, na época. Direita. Mas a meninice nessa época, Beto, era tão grande, que a gente tinha certeza que o PSDB era de direita. Olha só. Socialista, democrata. Era, né? Para nós era, né? Sim, mas você vê, por isso que eu falo para ele, assim, era meninos sonhadores. Hoje só somos sonhadores. Meninos não mais. Então, resumo da ópera, eu falei, no fringir dos ovos, eu falei que ia, mesmo que o Ministério apoiasse o Renato, eu iria com o Rafael. Até começo de 2016. Um dia eu estou na minha casa, assim, uma ligação, não vou falar de quem, que diz assim, ó, tem que fechar com o prefeito. Conversei aqui, tem que fechar com o prefeito. Falei, prefeito? Qual prefeito? O Arthur? Vai lá que amanhã ele está te esperando. Mas, assim, quer. Fui e falei. Fui lá e conversei, né? E nessa política aí que a gente... Depois eu fui lá e sentei. Estranho, muito difícil de conduzir, né? Nesse momento a gente já estava, o grupo não desfeito, mas o grupo ele tinha, a gente teve, nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que ter muito sangue frio naquele momento, né? De coisa, já o Wagner nesse momento já partira pro não, eu digo isso pro Renato, porque vocês viveram isso, mas eu também vi isso com o pastor. Quando o pastor optou pelo Renato, ele veio conversar comigo e falei, pastor, não tem como eu apoiar. E aí, tipo assim, a gente que tinha trabalhado 2 eleições juntas, assim, um pouco mais distante, mais juntos, eu falei assim, ó, que eu tinha um outro caminho, né? Sim. E minha família sempre apoiou um outro caminho. Sim. Não tinha como simplesmente pegar minha família, que sempre apoiou desde 2000 um outro caminho, e falar assim, pô, vamos apoiar o cara que aqui eu não tô pormenorizando, não, principalmente a pessoa. Mas assim, que nem você disse, como é que a gente, meu pai que apoiou 20 anos o mesmo cara, né? Sempre teve do lado ali do Márcio. Eu falei assim, pô, pai, agora descobri um cara tirei o cara do bolso. Meu pai falou assim, meu pai falou assim, é maluco, né? Sim. E aí eu vi também isso com o Wagner. Eu vi o Wagner do lado do Renato, que na época, pelo que ele me prestou, ele tinha propostas boas, mas assim, pra mim não serviria. E então aí também houve esse racha entre aí. Sim. Né? Aí chega 2016, foi, e Beto, assim, dificuldade financeira igual semelhante de 2012, semelhante, uma dificuldade financeira muito grande com o grupo, né, vamos dizer assim, com o trio que me ajudaram, era eu, meu irmão e o Wagner, um deles, 30% do grupo indo pro outro lado. Mas eu tinha colocado uma coisa na minha cabeça, Beto, assim, de ir até o final, com muita vontade, né? E eu tenho todos os defeitos do mundo, mas eu gosto muito de pensar, Beto. E eu tenho, assim, como um jogo de xadrez, eu tenho algumas peças que eu imagino que vão acontecer. E eu falei assim, ó, aqui, eu fazia reunião com o pessoal, assim, a gente vai ter 700 votos. Falava para eles, sem dinheiro, sem estrutura, a gente vai ter 700 votos. A gente vai bater 700 votos. Se a gente bater 700 votos, a gente está dentro. 691 votos. Por 9 votos, a gente perdeu por 9 votos, 8 votos. Porque da outra vez também foi na trave também, né? O outro foi por 200 e pouco, foi menos do ídolo. Então, mas 9 votos. A grande questão disso tudo é a estratégia. E foi aonde houve um erro de ambas as partes. Por quê? Porque o Wagner foi pra lá e levou uma parte do teu grupo. Por que o Renato? Por que o Renato? Não, mas ele, por exemplo, a curto e grosso, no mínimo 10 votos ele daria. Porque querendo ou não, assim, porque querendo ou não, o Wagner é um agente político, eu digo, bem importante nessa cidade. Então, mas por que o Renato? Por que o Renato? Qual é a razão? Boa pergunta, por que o Renato? Primeiro, por ser cristão, as ideias boas, né? Posicionamento político do Renato agora nesses últimos tempos. O que chocou realmente as pessoas foi essa mudança do esse posicionamento político agora dos últimos tempos faz com que eu simplesmente não tenha o mínimo de condição de apoiar, né?
E isso eu disse para ele algumas vezes. Agora, antes disso, né, antes do posicionamento político dele, as ideias, e agora depois, acredito que as ideias continuem lá, que a honradez, o caráter continuem lá. A questão é a seguinte: pode ser a dona Adelaide. Se a dona Adelaide colar e fizer o L, eu vou continuar comendo lasanha na casa dela, vou continuar tudo, mas doida. Se ela se candidatar para síndica do prédio, eu não voto nela. Esse ponto, né? Mas voltando lá na época, o que acontece? Nós fizemos uma leitura em 2012 que nós perdemos. Por que nós perdemos em 2013? Partido. Estamos falando de PSDB, estamos falando de Guilherme, filho do prefeito, Casabranca, Lira, Ademário e mais uma galera. Nós estamos falando, em 2012, de uma Palio Weekend, que se tivesse dinheiro de combustível, 10 conto de combustível, saía, se não tivesse, não saía. Né? Estamos falando dessa história. Quando a gente chega em 2016, com todo esse caldo, eu pensei, falei, nós não podemos errar no partido. Renato entra quando nós falamos assim, precisamos ir para um partido que a gente tem condição de ganhar. 691 votos. É mais do que 327, se não me engano. Que ganhou? 380 do Alex, o maior erro político da minha vida. Alex, demagogo, Alex. Foi o maior tiro no pé. Também, o pastor Wagner também foi para um caminho do outro lado da força, né? Ele foi lá para o outro lado da força. Mas nessa época não tinha isso. As pessoas tinham colocado. As pessoas se travestiram? Se travestiram de cordeiro muito As fácil. pessoas se descolaram do PT. As pessoas se descolou do PT, tirou a estrelinha do peito no PT e escondeu. E veio para cá. E o partido tinha sido montado, parte do partido, 50% do partido, tinha sido montado por mim e os outros 50% pelo Renato. Então nós visitamos todas as igrejas, todos os pastores que eu tinha acesso, filiamos todos que entenderam a ideia. Na reunião onde o ministério resolveu apoiar, o setor resolveu apoiar, dos 9 pastores, dos 10 pastores, 9 se filiaram no dia. O Diego tinha uma palavra e não se filiou. Ali houve um racha, Por quê? Porque embora tivesse aqui o Renato, mas o partido foi formado e eu disse, eu te ajudo, desde que nós formemos um partido para que um cristão, um pastor, venha ter representatividade, porque a Câmara nunca tinha tido isso. Né? Então, o erro foi aí que a gente conversou em 2018. Por quê? Porque se eu tivesse baixado a guarda, o meu voto, com o seu, da Tati, com da Dona Adelaide, com Vanessa, eu fiz as contas, dava 9. Dava 9. Né? Por incrível que pareça, dava 9. Porém, se tivesse ficado no PSB, na época, estava eleito. Então, o que a gente aprendeu com isso em 2020? Que os dois erraram, porque se um dos dois tivesse parado e falado, eu vou ouvir esse cara. Se ele tivesse, eu vou ouvir o Wagner. Ou se eu tivesse falado, tá bom, eu vou engolir e vamos aqui. A gente tinha ganho. Os meninos, né? Sim. Já em 2020, para a gente encerrar. Não, mas também como é que o Diego ia fazer o movimento de vir para o PSB, sendo que a história dele tinha sido construída no PSDB, né? Ficava também muito complicado. O PSDB em 16, ele era a última opção. Era a última opção. Eu tinha saído de lá e não saí pelo PSDB também, saí pelo PRP. Que era mas era a coligação mas do era PSDB. PRP, que é o Republicanos hoje. Né? Porque você simplesmente... Não tinha... Nessa época, se a gente apertar e voltar, não tinha essa questão ideológica em pauta. Não existia isso. Quer dizer, entre nós não existia isso. Tanto é que o Márcio França era
aliado. Um ícone nosso também. Nosso, ele estava sempre com o pastor Nilton. Então tinha toda a lógica do mundo para mim, aquela situação. Agora, se a gente aperta o botão e avança para 2023, hoje não existe possibilidade nenhuma. Aí é importante dizer também, Beto, assim, aí nós fomos para a eleição, 691 votos, dobramos a votação de 2012, né? E só que perdemos. Sendo o nono mais votado, perdemos por 9 votos. Porque o partido não conseguiu fazer. Fez 4, Cafema, Guinho e São Cláudio. E ali eu decidi que não queria mais. Eu falei para Deus, eu me trouxe tão pertinho, cara, tão pertinho aqui para mostrar. Então o Senhor me mostrou que não é para mim. Só que eu vou pensar em outra coisa para a vida. Eu até falei isso aí hoje de novo, né? Lá no gabinete, dizendo que é difícil a gente saber quem se está de depressão, né? É muito difícil. A pessoa depressiva falar que está em depressão. Sim, é muito difícil. Mas eu acho que eu só não fiquei depressivo porque meu filho tinha acabado de nascer. Tinha 2 meses de idade, o Isaac. Então ali aquele negócio foi indo. E me ajudou. Mas, Beto, a eleição foi em outubro de 2016. Eu não queria atender gente, não queria falar com gente. 691 no nosso microcosmo que é no Gaguá, era muita gente. É muita gente ainda hoje. Mas eu fiquei com raiva de 9 que não votaram. Fiquei com muita raiva, não queria atender, queria ficar em casa, daquele jeito. Fiquei possesso, irado. Até que um dia Deus falou comigo muito forte de passar 24 horas na igreja, orando e jejuando. Eu fui não lembro até hoje, eu fui numa sexta-feira. Entrei na igreja às 6 horas e saí no sábado às 6 horas do outro dia. Eu levei um livro do Charles Swindoll falando sobre a história, a biografia de Jó. Um livro grosso, eu li esse livro inteirinho nesse dia. E no final do livro ele diz que a sorte de Jó mudou quando ele começa a orar pelos amigos, né? Os amigos aí que foram metralhado ele. Sim. E eu entendi ali que Deus estava falando comigo muito claramente, né? Então, liberei perdão, orei, falei, não tinha que fazer. E aquilo me deu um up aí, um ressuscitar no sentido de pessoa. Mas eu não queria mais saber de política. Não queria mais saber. Passamos maus bocados, porque o filho tinha acabado. Uma prova financeira tremenda, prova do tempo antigo, era uma luta financeira muito coisa. E eu fiquei sem que sustentava a minha casa, não tinha dinheiro para comprar fralda para o Isaac, né? A porta se fechou tremendamente. Da eleição de outubro de 2016 até junho de 2017 foi um dos julho de 2017 foi um dos piores momentos meu, assim, como pessoa, acima de tudo, como marido e pai. Quem me ajudou muito nessa época foi meu sogro. E no final de 2017, de julho de 2017, meu filho faz aniversário de 27, meu sogro fez uma festinha, né, bancou a festinha, a gente fez na igreja e convidou o Márcio, que era vice. E o Márcio foi na festinha e a gente conversando lá, ele me fez o convite de trabalhar na prefeitura. Você quer trabalhar na prefeitura? Eu falei assim, cara, na prefeitura eu não quero não. Ele falou assim, o que você quer? Eu falei assim, se eu puder, eu quero dirigir, quero ficar perto de você, eu quero dirigir. E ele falou, então tá bom. Em agosto de 2017 comecei a trabalhar com ele de motorista, né? Motorista dos filhos dele. Vou cortar muito bem a história. Em 2018, né? Acontece o que acontece em maio, 9 de maio de 2018, acontece o que aconteceu. Eu vi de perto toda a história que estava acontecendo da parte dele, da ótica dele. E em agosto de 2018, proporcionou de eu estar na Câmara, porque eu era o primeiro suplente, eu entrei na Câmara em 2018. Fiquei até aqueles processos todos de cassação, saí de lá em novembro daquele ano. Em dezembro assumi a pasta da limpeza pública, fiquei até abril de 2020 e até a gente chegar a ser conquistado. Só uma coisa muito legal aí, não sei, acho que já está acabando também, é dizer assim, aí a gente conversou, nós, todo mundo conversamos, todo mundo o que tinha que pedir perdão a gente pediu, a gente entendeu que o projeto era aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração e aonde Deus nos levar nesse sentido. Só que a gente nunca fez menção de ser primeiro em nenhuma das nossas reuniões.